Olá, esse é o Redecadá, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Estamos aqui ao vivo, direto de Foz do Iguaçu, do Congresso Brasileiro de Cefaleias. Eu estou aqui com a maravilhosa doutora Maria Eduarda, mais conhecida como doutora Duda, para os íntimos. E eu queria fazer uma pergunta, porque a doutora Maria Eduarda, ela é um exemplo, né? Uma inspiração para todas nós, médicas, cefaliatras e mulheres. Muito eu queria obrigada. te perguntar quais são os desafios das mulheres, né, frente à medicina, principalmente em relação a cargos de liderança e outros que a gente enfrenta no nosso dia a dia, nossa prática médica. Pergunta difícil essa, né? Porque eu vivo isso desde que eu me formei. Então, na realidade, principalmente nós mães, né? Quando a gente tem o desejo de ser mãe, a gente tem que administrar a dedicação que a gente tem, porque a medicina não é uma carreira normal, é uma carreira de muita dedicação e imersão. A gente trabalha 24 horas por dia, a gente estuda 24 horas por dia. E eu acho que a dificuldade é lidar com isso tudo. A gente está numa especialidade que é predominantemente masculina. Então, a gente mostrar que a gente tem capacidade, isso parece que a gente tem que provar isso todos os dias. Isso é um processo que todas as mulheres vêm passando nos seus trabalhos. Mas eu acho que hoje em dia as coisas já estão muito iguais, né? Nós conseguimos já esse espaço. Então, quando eu comecei na sociedade, eu acho que eu contava nos dedos quantas mulheres tinham, mais ou menos umas 5, de uns 100, 150 homens. Nossa. E nós fomos abrindo esse caminho, né? Então, tenho 30 anos de formada e acho que a gente mudou a cara tanto da neurologia, quanto da Sociedade Brasileira de Cefaleia e quanto da medicina. A mulher está invadindo, apesar de ter que dar conta de casa, filho, porque sempre a responsabilidade maior fica com as mulheres. Mas eu acho que é isso. E nós podemos dar um toque especial na medicina, que é o carinho, que é o acolhimento, que é a empatia. É claro que tem muitos homens que são empáticos, carinhosos, mas eu acho que a mulher tem esse acolhimento maternal. Sim. Que os pacientes com dor, principalmente, muitas vezes precisam. Sim. Esse entendimento e de se colocar realmente no lugar do outro. Bom, é muito interessante isso porque, por exemplo, quando a gente vai para os congressos internacionais, a gente vê muito até mulheres com filhos. Eu já vi até cefaleia, assim, dentro da aula e tal. E aí você vai perguntar, elas falam, não, isso é natural, né? Então, assim, aqui a gente tem 3 grandes mulheres cefaliatras que não estão aqui por conta de maternidade, né? De uma forma, coincidência ou não. Então, deixaram de vir ou porque estão com bebês novos, ou porque estão gestantes. Então, eu sinto que realmente, assim, fazer esse equilíbrio dos pratos é difícil, né? Um desafio. Mas, como você falou, né? Eu acho que também ter uma rede de apoio, né? Uma pessoa do seu lado que entende que isso é importante para sua profissão, que você faz uma diferença nesse mundo. Eu falo para os meus filhos, né? Ele fala, mãe, por que você vai, né, trabalhar? Eu acho que falar assim, eu vou para ganhar dinheiro, não é isso. Eu vou porque eu amo o que eu faço, a mamãe faz alguma coisa muito importante pro mundo. E sabe o que é muito legal? Que os meus filhos hoje têm 30 anos e 31. São maravilhosos. Meus filhos são adultos profissionais já. E eles reclamavam muito. Você não foi na reunião do meu colégio, na peça de teatro tal. Hoje, eles dão muito valor. Então, eu sempre passei por tive essas crises de consciência, né? Muitas vezes dando plantão. Eu tive filho na faculdade. Nossa. E tive a minha segunda filha na residência. Então, eu fui impactada, né? Por esse tempo ali que eu perdi um pouco com eles. Mas eles valorizam, justamente porque eles percebem o quanto a gente faz pela sociedade, que o nosso papel é muito importante, que o fato da gente estar aqui hoje, estudando, melhorando o conhecimento, isso é investimento. E depois de adulto, você ouvir do seu filho que ele tem orgulho de você, isso não tem preço, né? Não, sem dúvida. Então é isso, sabe? A gente tem que trabalhar e viver apesar dos filhos e do trabalho que a gente tem, mas eles vão ter muito orgulho das mães e dos pais sem deles, dúvida. Né? Existe alguma iniciativa que você pensa que talvez as instituições ou a própria sociedade poderiam fazer para tentar
gerar mais equidade de gênero, assim, no nosso meio? Eu acho você que uma iniciativa já é igualar o número de palestrantes. Eu acho que isso já é a primeira coisa, e amanhã teremos uma prova disso, teremos uma mesa só com mulheres, né? Eu, Patrícia Pozo, Eliana e Poliana. Sim. Seremos 4 mulheres, eu acho que isso é inédito. Sim. E eu acho que a partir desse momento em que você colocar esse projeto igualitário, você já vai ter essa proporção. Sim. E também favorecer nos congressos um suporte para as mulheres, por exemplo, ter um local em que as crianças possam ficar, ter cuidadores, né, GOs, por exemplo. Então, se todo o congresso tivesse essa preocupação, as nossas colegas estariam aqui, com certeza. Perfeito. Eu acho que a escolha do lugar, né, aqui eu trouxe meus filhos, tá? Não estão aqui, mas eles querem ver. Eu vou tentar ver se eles vêm aqui no meio. Mas porque realmente o local que foi escolhido tem uma estrutura muito boa, a cidade tem uma estrutura muito boa, então acho que isso faz uma diferença, né? Mas se isso sempre for pensado... Nossa, isso pode ser um dúvida. projeto, né? Com certeza. Porque com certeza as pessoas não iriam deixar de ir pelos filhos, iriam até querer estar presentes pelos filhos. E é interessante porque quando você falou assim, ter esse projeto, a gente teve no último congresso, que foi em Santos, foi maravilhoso, né? Eu lembro que teve uma sessão só disso, de mulher, e que mostrou que foi realmente equalitário o número de palestrantes. Aí eu já ouvi algumas críticas falando, vai fazer cota, aí você vai colocar alguém que não é tão bom. Falei, gente, o número na residência médica hoje, se a gente vê o número de mulheres que estão na rede de neuro, é maior. Aí a pergunta será que realmente está forçando, ou na verdade a gente tem um espaço que não está sendo equivalente ao espaço que a mulher conquistou em concursos, em provas? Então não é forçar. Exatamente né? isso. A gente entra. Por que tem mais mulheres na residência? Porque a gente está passando os concursos. Mas por que tem menos mulheres nas palestras? Até porque existe uma hierarquia antiga que escolhe esses palestrantes. Sim. Então, isso vem ainda também de um passado que está mudando. Sim. Mas eu acho que o primeiro projeto é fazer igualitário. Perfeito. E a partir daí, é claro que é por mérito. Muito bom. Óbvio. Bom, fechamos. Eu vou fazer agora uma pergunta. Pode continuar agora, porque a gente vai continuar. Aqui é tipo Cazé TV. A gente continua e tal. A Cazé TV, ó. A minha pergunta é o seguinte, que isso é uma coisa que a gente já conversou também. Doutora Maria Eduarda é muito conhecida sobre a cefaleia em salvas, até porque você estudou muito isso, foi o seu tema de doutorado, se eu não me engano. Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, tem livros, realmente uma sumidade no assunto. E a gente tem que gerar esse destaque, né? E você tem isso há muitos anos. Inclusive, muitas perguntas são em relação a isso. Mas você é uma grande cefaliatra brasileira, né? Então, não é somente a médica da cefaleia em salvas. A gente não tem somente a doutora Eduarda rotulada como isso. É uma cefaliatra de mão cheia. E a minha pergunta é sobre enxaqueca. Sim. A minha pergunta é sobre uma grande novidade que está para chegar no Brasil, que são as medicações, que são os GEPANs. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, né? Tem um frenesi sobre isso, tem experiências internacionais já acontecendo. Nós viemos aí, nos últimos anos, com um marco de grandes novidades, por muitos anos, acho que, né? Mais de 20 anos. 20 anos sem nenhuma novidade, de repente, a gente está recebendo, o que é muito bom para os pacientes, né? Para os nossos anseios de tratar bem os nossos pacientes e para eles. Aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel desses novos medicamentos, os GEPANs, explicar o que eles são e como que a gente vai colocar isso na prática, o acesso aí, como é que você vê? Eu já assim? tenho alguns pacientes em uso. Ótimo. E estou muito empolgada, porque principalmente pacientes que fazem uso uso excessivo de analgésicos, como ele também tem um efeito analgésico, esse que vai chegar, né? No caso o Rimegepan, ele é um preventivo e é um medicamento de crise. Então, o mesmo remédio, na hora da tomada preventiva, ele tem um efeito analgésico. Então, essa perspectiva para o paciente já é um grande ganho. Sem dúvida. E o resultado também. Então, eu estou tendo muito bom resultado. Infelizmente, eu só tenho usado em pacientes que podem comprar fora do Brasil e que o custo é muito alto ainda, mas eu acredito que quando chegar no Brasil,
o custo vai ser ainda alto, mas acessível, porque a gente sempre tem que pensar que o custo-benefício, ele está em quanto o paciente gasta para viver, né? Então, muitas vezes a gente fala que um remédio é caro, mas quanto aquela pessoa gasta ou deixa de ganhar? Ela gasta com analgésico, ela deixa de participar de programas familiares, ela deixa de trabalhar. Perde produtividade. Nós, por exemplo, somos profissionais liberais. Se nós não trabalharmos, a gente não ganha. Sim. Então, o que acontece quando você está com dor de cabeça, passando mal? Você vai ficar deitado, você vai cancelar a sua agenda. Você vai deixar de ganhar. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança quando a gente vai se referir a um medicamento em relação a preço. Né? Porque os novos medicamentos, eles vêm com um preço mais alto, mas eles vêm com um benefício muito maior. Sim. A gente está numa nova era e os médicos têm que entrar nessa era, porque eu vejo muito médico com medo de prescrição. Medo de prescrever um anticorpo monoclonal, os GEPANs estão chegando e tem gente que nunca prescreveu um anticorpo monoclonal. Então, assim, a neurologia precisa se renovar, se atualizar e prescrever os remédios novos que os pacientes merecem, inclusive a toxina botulínica. Sim. Os médicos têm que se preparar, Sim. têm que aprender a aplicar para poder oferecer. Muitos colegas não oferecem porque não têm ainda a técnica para aplicação, né? E a associação dessas medicações, você vê como algo interessante, como uma possibilidade? Muito interessante, já faço na minha prática. Nós acabamos recebendo pacientes mais graves, mais difíceis, pacientes que já tentaram outros medicamentos e esses pacientes precisam de combinações. Sim. Muitas vezes medicação oral com anticorpo monoclonal ou anticorpo monoclonal com toxina botulínica. Isso já no mundo inteiro é feito e o resultado se soma. Então, se nós temos um percentual de melhora com uma medicação e com outra, esse percentual vai se somar. Então, tudo é para benefício do paciente. E realmente existem pacientes que nem com tudo isso melhoram. E a nossa esperança agora nos GEPANs, principalmente no Rimegepam, na minha opinião, é uma droga que tem muito espaço por essa ação preventiva e analgésica no mesmo medicamento. E minha última pergunta foi um tema que foi discutido agora nas últimas palestras, que são os gatilhos da dor versus uma premonição da dor, né, o estado premonitório da dor. Ou seja, muitas pessoas falam, olha, aquela alimentação me dá dor, ou o estresse, né, me gera dor, ou o chocolate, ou o vinho. E, na verdade, a gente tem visto que a gente tem menos vilões envolvidos e mais a própria doença em si. Então, fala um pouquinho sobre a sua experiência. Como é que você faz a sua prática em relação a isso? Quanto mais a gente conhece a enxaqueca, isso na fisiopatologia, a gente tem agora esse conhecimento mais apurado de que muita coisa acontece antes da dor, né? Então, a dor já começou antes da dor. E esse processo todo de muitas horas antes geram sintomas que podem ser interpretados pelo paciente como um gatilho. Por exemplo, vontade de comer doce. Por exemplo, vontade de comer chocolate. E isso é muito ligado a eu comi o chocolate e tive a dor de cabeça, mas pode ser que ele estivesse naquela fase premonitória, que nós chamamos de pródromo. A minha orientação é sempre observação. É o paciente observar. Eu não tenho nenhuma recomendação radical. Perfeito. Não é para tirar nada, é para ter moderação. Eu digo que a palavra certa para enxaqueca é a moderação, é a rotina, é a disciplina, Sim. é fazer exercício. Não fica pesado também, Exatamente. né? A pessoa já tá ali. É um tripé saudável. Sim. Exercício, alimentação saudável, evitar jejum, muito importante isso. Isso é verdade. Que eu acho que a Isso primeira pega. recomendação para mim é isso. Não é tirar nada nem botar nada, é parar de ficar de jejum. Sim. Saúde mental. Então, investir na sua saúde mental, investir no seu lazer, investir na sua felicidade, o que te traz bem-estar. Ter um hobby, saúde mental e exercício. Então, esse é o tripé além do tratamento. Nada de dieta radical, na minha opinião, tá? Eu respeito, existem pessoas que trabalham com isso, mas não há evidência científica de que nenhum alimento é 100% gatilho para todo mundo. Sim, exato. Né? Existem gatilhos individualizados e nem sempre são verdadeiros. Gatilhos, Então é isso. Então, perfeito. Queria te agradecer, maravilhosa. Obrigada. E é isso, gente. Então, mais uma entrevista aí pra vocês.
que sofrem de enxaqueca ou que também são neurologistas e têm interesse na cefaliatria.